Boa noite, gente. Muita paz, muita luz para cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho dos problemas familiares. Essa é a terceira aula. Nós já tivemos duas aulas. Nós tivemos duas aulas também sobre a família. E hoje nós vamos falar sobre um tema dolorido. Eu mesmo particularmente considero como um tema dolorido, que é a perda de entes queridos. No calendário terreno, há 2025 anos atrás, sai dos excelsos, de planetas mais superiores, a estrela que para nós até hoje brilha e nos convida a uma reflexão e modificação íntima, individual, para o coletivo, o Mestre Jesus. E o Mestre, ele não veio sozinho, ele veio acompanhado de uma família. Ele teve mãe, ele teve pai, ele teve irmãos, até porque antes dele se tornar filho de José, José já tinha sido casado. Ficara viúvo, esposara com Maria e se torna o pai de Jesus, da nossa estrela guia. Jesus, na sua plenitude, ele sai dos excelsos como Maria e José, espíritos superiores que são, e nos demonstra como exemplo vivo para cada um de nós a sua vivência aqui na Terra, com seus entes queridos. E ninguém de nenhuma parte desse planeta que ouviu falar de Jesus apontam quando ele vivencia todos os dias a sua passagem dentro da sua família. Ele sofreu com José, ele sofreu com Maria, ele sofreu com todos aqueles que passaram por ele, foram seus discípulos, os convidados a estarem em sua presença. Ele vivenciou a vida de cada um e sofreu com todos. Ele teve as alegrias com todos. Então ele despertou e ele vivenciou com todos aqueles à sua volta o que ele poderia ser de melhor, que é o Mestre que nos guia até hoje. A humanidade teve esse exemplo redivivo e que até hoje também presencia e vive os ensinamentos de Jesus. Porém, Maria também teve uma parcela sofrida aqui na terra, quando Jesus é crucificado e ela perde a sua luz. Mas na certeza de que ele dizia tanto e nos fala desse reino que não é deste mundo, ela continua o seu trabalho. Ela e Pedro abrem a casa do caminho e todos aqueles que transitavam naquele lugar sempre passavam na casa deles e recebiam, seja comida, consolo, conforto, atenção, água, dormida. O que eles podiam fazer, eles faziam por todos os viajantes. E depois de muito tempo, o próprio Jesus desce dos excelsos e a história mediúnica através de Chico Xavier nos conta que Jesus vem buscá-la. E acrescenta a ela de que tinha rogado ao Pai dele, que é o nosso Pai, Deus, para que ela continuasse trabalhando com ele nos planos superiores. E Maria trabalha, tanto que nós aqui nas nossas orações e rogativas pedimos a ela, nas nossas dificuldades, no nosso desamor, nós pedimos ajuda a ela. Então, voltando no tema de hoje, que é a perda de entes queridos, nós não poderíamos deixar de falar do nosso exemplo redivivo, que é Jesus. Que ele vivenciou na pele mesmo tudo aquilo que cada um de nós já vivenciamos ou vamos passar também. Quem aqui nunca veio, eu vou fazer uma pergunta e gostaria de ouvir uma resposta. Quem aqui sabe me dizer qual é a única certeza que nós temos? A única.
Não é aquela se nós vamos nos alimentar, se nós vamos tomar um banho, se vamos ganhar alguma coisa, se vamos perder. Qual é a nossa única certeza? A morte. A morte. É uma certeza que nos convida ao quê? A refletir e nos preparar. E quem aqui está preparado para perder um ente querido? Quem aqui está preparado para perder? Vamos denominar quem são esses entes. O pai, a mãe, um filho, que é a alma da nossa alma. Mas Maria perdeu. Perdeu Jesus temporariamente. E na fé que ela mesmo presenciava, quando ele peregrinava e deixava como exemplo, ela se fortaleceu e continuou seguindo. Lá em João, capítulo 11, do versículo 25 ao 26, Jesus nos diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, os ensinamentos de Jesus, ele nos convida a todo momento a essa reflexão. Uma reflexão raciocinada e lógica. A todo momento ele diz que o reino dele não é deste mundo. Que nós temos que juntar tesouros para o céu e não da terra. E nós não nos preparamos. E aí chega a bendita da morte, ceifa o ente mais querido, próximo nosso. E a primeira coisa que nós fazemos, dentro da nossa ignorância, sendo que já fomos alertados, é xingar a Deus. É nos revoltar. O porquê dos porquês. Mas dentro do nosso raciocínio lógico, por que não buscar lá atrás os ensinamentos e as explicações que tantos outros espíritos também dão como consolo para nós? Muitas vezes as pessoas desencarnam, né? Morrem, mas veio acometido primeiramente de uma doença. Mas estamos tão atarefados. Estamos tão atarefados para fazer uma visita no hospital. Muitas vezes tem que ir correndo lá ver a avó, a mãe, o pai, alguém. É aquela coisa no celular, seca. Acabou uma hora de visita, vai embora. E aí quando morre, quando desencarna, a primeira coisa que nós fazemos é colocar a foto lá estampada. E não fazemos nem sequer uma Ave Maria, nem um Pai Nosso, fazer como os nossos irmãos. Nem encomendamos a alma daquele nosso, que nós dizemos que são tão queridos, mas na rede social é a nossa conduta, é a nossa escolha. Nós não nos preparamos. E quando acontece, nós não modificamos naquele momento o sentimento por aquele que volta à pátria espiritual. A família que nós recebemos aqui na Terra se chama escola de almas. É o nosso primeiro estágio. É lá que o nosso pai e a nossa mãe vai conseguir detectar nos primeiros anos de vida as nossas más inclinações para aquilo que nós puxamos. Seja para rebeldia, para algum vício, os problemas morais, né, na fala, no pensar, no agir. E como diz, tem uma palestrante, Maíse, que nos esclarece que filho não é bibelô. É uma joia que Deus nos confia para educar. E educar não é dar de tudo. É você dar o necessário e com o amor conseguir coordenar e demonstrar e mostrar um caminho para que se torne um homem e uma mulher de bem quando a fase adulta chegar. Só que nós somos tão carentes de nós mesmos e nos perdemos no nosso próprio entendimento que quando o filho nosso nasce, a primeira coisa que a gente pensa é:
Meu filho nasceu e tudo aquilo que meu pai não me deu, eu vou dobrar e dar. E hoje, o problema maior na questão psicológica, na questão de aceitação de si próprio, o vazio existencial, convida a essa doença, né, tecnológica, e que uma boa parte dos desencarnes através do suicídio se chama vazio existencial, conduta errônea, que nós não sabemos receber um não ou um sim, não aceitamos algumas colocações dentro da nossa própria casa ou da nossa própria vida e achamos que tirar a nossa vida é um ato de liberdade que quando desencarnarmos tudo passa. Só que os ensinamentos de Jesus já vêm lá dos primórdios. A reencarnação antes do Cristo já existia. Mas nós, ainda convictos do nosso próprio entendimento, buscamos ouvir o que A e B fala. E não buscamos o intelecto de cada um de nós estudando. É o dia todo com a ferramenta mais lógica que tem, que é o celular. Mas não temos a coragem de buscar a história das eras passadas, colocar frente a frente com as histórias de hoje e chegarmos nós mesmos a um denominador comum. Estudar. Buscar entendimento para que quando alguém chegue até nós e nos convide a uma casa espírita, nós sabemos do que se trata, que passa aqui. De alguém que passa por um momento difícil e nós sabemos levar uma palavra de conforto. Mas nós preferimos o quê? Nos enterrar na nossa própria casa. Porque essa semana eu li de alguém falando, né? Que ela não via a hora. Porque ela acordava, tinha o dia para usufruir do trabalho e ela contava os minutos e os segundos para chegar em casa e dormir. Porque o objetivo dela é trabalhar para se manter financeiramente e a diversão dela, o amor dela é dormir. Mas e aí, nós viemos para quê? O que significa a nossa vida diante de tudo? O que significa a nossa vida diante da nossa família? O que significa a nossa vida diante do que o Cristo espera por nós? No Livro dos Espíritos, na pergunta 149, em que se torna a alma no instante da morte? É uma pergunta de Kardec. E aí, os espíritos nos respondem: volta a ser espírito, ou seja, regressa ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Se a nossa certeza é a morte, o que enterra é a enterrada é a carne. E fica-se o espírito. Então, quando eu desencarnei, eu sou igual ou diferente? Sou igualzinha. Se eu sou azeda, se eu sou ríspida, se eu sou mal educada, se eu sou mal criada, ou se eu sou o inverso para o bem, quando eu acordar no plano dos espíritos, eu sou a mesma coisa, como cada um de vocês. Se eu sou um ser benéfico, eu acordo como um ser benéfico. Se eu sou um ser maléfico, eu continuo sendo um ser maléfico. Porque são as nossas escolhas. Não adianta José ser amado e aclamado, como diz o Evangelho, na rua e ser odiado em casa. E quando ele desencarna lá no plano espiritual, ele é o amado que ele era na rua ou ele era o odiado que ele era dentro de casa? Ele é verdadeiramente porque ele é mesmo. Os sentimentos dele, o azedume que ele é. Semana retrasada nós falamos sobre isso na Casa Espírita lá de Palmas de Monte Alto, que nós aclamamos pessoas, lugares, nós colocamos num pedestal tão grande que muitos de nós fazemos das nossas casas
como se a nossa casa fosse uma cadeia pública das piores espécies, porque na rua a gente trata bem as pessoas, as coisas, lugares, acredita naquilo. O templo é a casa espírita, o templo é a igreja, mas eu só sou bom lá. Quando eu chego na minha casa, eu me torno perverso com os meus, mal educado, xingo, brado. É certo? Não é. A reforma íntima, ela é você em todos os lugares. Bem como pessoa, em todos os lugares. Qual é a razão de nós estarmos aqui? Evoluirmos moralmente, nos tornarmos bons e nos tornarmos mais ainda em próximas reencarnações, seres divinos. Vai demorar? Pelo menos na minha reencarnação eu sei que vai, porque eu sou falha, eu ainda falho muito, mas pelo menos eu tenho a convicção de que algum dia, quem sabe, já é um passo, é uma escada que eu estou tentando galgar. E cada um de nós temos que ser assim, para que depois do desencarne, ao invés de darmos trabalho ao nosso anjo de guarda, ao nosso amigo espiritual, nós juntarmos com eles e trabalharmos com o Mestre Jesus. Quantos espíritos saíram dos excelsos e vieram aqui na Terra, deixando para nós, vivenciando aqui na Terra e deixando esse legado de exemplos, tantos e tantos, vultos espíritas, vultos católicos, vultos evangélicos, pessoas, seres de sentimentos, que é isso que nos interliga com Jesus, são os nossos sentimentos. Quando alguém vem na casa espírita e que ela incorpora, ou que ela sente mal, o que envolve ela, o que ajuda ela a se melhorar é o amor que nós temos aqui. E que esse amor nós podemos fazer na nossa casa, no meio da rua, nosso local de trabalho, na esquina, em qualquer lugar. Porque o Cristo está aonde existe amor. E é isso que Ele espera de nós. Muitas vezes a gente pensa, é só clichê, é bonito, mas tem que ser feito. A mudança ela é diária, aos poucos, mas tem que ser feita. Senão nós não conseguiremos alcançar a evolução do próprio planeta. Ontem, lá na Casa Espírita, eu fiz a pergunta, se nós formos abduzidos agora, como diz os irmãos evangélicos, para onde é que nós iremos? Agora, qual é o tipo de sentimento que nós temos agora, que nós tivemos hoje, durante o dia? Claro que nós não seremos abduzidos, mas é o convite à reflexão. A reflexão diária, a reflexão semanal, mensal, anual. As pessoas vêm na casa espírita porque veem, ouvem, falam com espíritos e querem se livrar. Mas são espíritos, irmãos como nós somos aqui, só que estão numa forma de matéria diferente. E na nossa certeza da morte, nós vamos também estar lá do outro lado como eles. Pode passar, professor? A morte não é o fim. E não é. É a primeira desilusão daquele que tira a sua própria vida. Morre a carne, fica-se o espírito. E lá do outro lado, quando eles acordam, mas eu não me matei? É a primeira decepção. Não existe morte. Se acaba um corpo inerte. Mas quando se acorda lá do outro lado, no corpo espiritual. E cada um de nós, o traficante, o pedófilo, vai ter que evoluir. Não se foi só confiado a Jesus, nós que consideramos as ovelhas dele. O irmão também que bate, que é ignorante, que mata, que maltrata, também é filho de Deus. E quando nós
tiramos a escuridão do nosso coração, da nossa mente, e substituímos verdadeiramente pelo amor incondicional que Jesus nos convida a termos, nos colocarmos no lugar dos irmãos, a morte para nós será somente uma passagem. Todos nós vamos refletir. Quem aqui já ouviu falar em Asterix e Obelix? Eu acho que quase todo mundo, né? Tem até um desenho. Nos tempos pré-mórdios, antes do Cristo, bem lá atrás, lá naquele tempo de César, quem buscar as histórias do nosso planeta vai conseguir enxergar. Existia uma comunidade chamada Comunidade dos Druidas. Aqui as pessoas já ouviram falar dessas comunidades dos maias, dos incas, né? Que é mais fácil. Então, antigamente existia uma comunidade chamada Comunidade dos Druidas. E essa comunidade, ela era dotada, vamos falar no popular, de magias, sentimentos, e acreditava-se na reencarnação. Não se brigava por religiosidade. Naquela época se brigava pela ignorância do homem, o homem ainda em evolução, por terras, né? Comunidades, essas coisas. Chega César, o rei, né, daquela época, né, imperial, e ele fica sabendo que os druidas acreditavam em reencarnação. E nas suas lutas romanas, eles meio que diziam assim, lutavam, brigavam, aquele que desencarnava, que morria, eles oravam, né, pelo Deus Supremo e dizia assim, logo, logo nós nos reencontraremos. Vá em paz, logo, logo nós nos encontraremos. Então saiu aquele bochicho de que eles acreditavam em reencarnação. E quando nascia alguém da sua tribo, o que acontecia? Eles levavam até, né, o monte lá dos druidas e eles agradeciam porque eles acreditavam que era a reencarnação de um daqueles que tinham lutado nas guerras com eles. E as famílias, tanto da que tinha recebido novamente, como a antiga, ficava feliz pela certeza da vida após a morte. Por um bom trabalho. Eles tinham essa certeza. E aí começa a perseguição de César contra os religiosos daquela época. Foram as primeiras perseguições. E aí começam essas perseguições que até hoje ainda existem. E ainda se denomina como perseguições em nome de Deus. Nós hoje sabemos, né, coordenar e separar a nossa religiosidade, no que nós acreditamos. Agradecemos por nascer num país que nos respeita e nos dá respaldo de que o outro ele tem que entender e respeitar a religiosidade que o outro encontrou e acredita. E tem que ser assim. Primeiramente o respeito, que ele anda ligado com o amor. Cada um de nós temos que respeitar o próximo mesmo, sem julgar mesmo. Ah, do lado de Marcelo bate o tambor. Vamos respeitar. Do lado de baixo, do lado do centro de Marcelo, tem uma igreja evangélica. Do lado de cima, uma católica. Louvado seja Deus pelo credo daquele. Pior é quando não se acredita em nada. É inerte. Eu já conheci gente de dizer que não acreditava nem em Deus. E depois de desencarnar, ter a consciência de que nós não viemos, né, de certa forma, do nada. Existe o Criador Supremo acima de cada um de nós. Nós não somos de chocadeira de jeito nenhum. Ninguém é largado por aí. Somos centelhas divinas. Viemos das centelhas de Deus. E somos filhos dele. Então, se somos filhos, temos o quê? O DNA dele. E temos que voltar para o Pai. E para voltar para o Pai, temos que adquirir essa moral conduta para cada um de nós. Desencarnar é mudar de plano, como eu falei.
como alguém que se transfere de uma cidade para outra ou no mundo sem que de fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com as simples modificações dos aspectos exteriores. Perante a separação. Quer dizer, Carla, que quando um ente querido meu desencarnar, eu posso ter com ele? Eu posso estar junto dele? Pode. Nos sonhos, na casa espírita, sabendo que o telefone toca de lá para cá, e não como um menino birrento, né? Eu quero saber de fulano e ponto. Não. A coisa é organizada. O trabalho de Jesus, ele é organizadíssimo. Através do sonho, através da certeza do que aquele ser foi, e buscando emanar para aquele ser que se foi energias boas, melhores condutas, porque o próprio Chico e Divaldo nos esclarece que quando perdemos um ente querido, que nos revoltamos, a energia de revolta, ela vai para lá e é recebida como se fosse facadas, punhaladas naquele ser que tenta também, com a mesma saudade que você ficou, viver lá. Só mudou o plano. Difícil é. Não podemos chorar então? Pode. Mas que não seja um choro de revolta. Seja um choro de agradecimento por aqueles momentos bem vividos. Por aquele amor e aquele respeito que se estabeleceu, a oportunidade de reajuste. Que nas outras aulas foram falados. Família e reajuste. É saber que aquele ser que você teve como pai, mãe, irmão, filho, foi algum reajuste seu de vidas anteriores. É uma lógica. Me respondam como é que Deus cria a criatura só para sofrer, nasce na favela do Rio de Janeiro, sem oportunidade nenhuma. A mãe prostituta, o pai dono da boca de fumo e o filho nasce com 10 anos. Se for homem, tá pior que o pai. Se for a mãe, tá pior que a mãe. Se Deus é justo, soberanamente bom, é amor e a luz, ele ia criar uma criatura só para aquele sofrimento? E depois que morresse, para queimar no fogo do inferno eterno? Deus não seria Deus, não seria pai, não seria justo, não seria bom. Seria vingativo. Um ser que cria para a maldade. Vocês concordam comigo? Então, se Deus é Pai, é justo, é o Criador, Ele nos criou para a felicidade. Porém, os nossos atos, aquilo que nós plantamos, as coisas mais pequenas, as coisas mais escabrosas, a culpa é nossa. Abrir uma empresa. Mas eu não sei poupar, arrumar, guardar. Não criei um projeto seguro, só fui lá e abri. Mas aí com 6 meses criei falência. E aí chamam um contador e o contador explica, ó, seu erro foi aqui, 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 aqui e aqui. Bem assim é a vida nossa. De quando eu nasci, não coloque culpa nos outros, porque não existe acaso. De quando você se entende por gente, o que você tem vindo fazer até agora? De todas as oportunidades que a vida lhe dá, quando lhe vem uma rasteira, quem te levanta? Como você se levanta? O que você faz? O que você deixa de fazer? Nas suas horas vagas, você é ocioso? Ou você persevera? Nas suas horas vagas, você persiste ou você se maldiz? Você se modifica ou você só implica? São as nossas escolhas. E bem assim, são as perdas que nós temos a cada dia. Sejam por pessoas ou de forma material. Então não adianta xingarmos a Deus se nós perdemos aqueles que amamos, porque aqueles que amamos ainda vivem.
Muitas vezes a gente não recebe notícia deles porque eles podem estar também desequilibrados como nós, sem querer entender que aqui é uma passagem. E quanto mais nós somos esclarecidos, fortalecidos, e os nossos também são, fica mais fácil. Existia um homem, né, que ainda existe no vulto espírita, chamado Bezerra de Menezes. E ele casou-se a primeira vez, teve uma vida muito difícil, se tornou médico, político, mas nunca deixou as coisas ruins, a maledicência, a corrupção corrompê-lo. Ao contrário, um exemplo vivo, lá de e lá vai mil, 1500 alguma coisa. Não me lembro o ano dele. Mas naquela época era muito difícil sobreviver. E quando ele encontra a doutrina espírita, ele se liberta das suas dores mais íntimas e ele tem a certeza de que o caminho que ele estava percorrendo, mesmo nas suas dificuldades, era o caminho certo a seguir. E ele continua. Ele casa-se a primeira vez, perde a esposa. Ele casa-se com a irmã da esposa e tem 9 filhos. E ele perde os 9 filhos. O que ajuda a consolá-lo? A vida futura. E no último desencarne do último filho que tinha um problema, uma obsessão grave de um espírito de muitos anos que o acompanhava, e ele em uma dessas sessões mediúnicas fala tanto do amor do Cristo, pede tanto para que esse espírito procure um caminho, uma luz, e o espírito fala com ele: você me tocou tanto, você conversou comigo com tanto amor que eu vou libertar o seu filho disso. Mas nós estamos numa simbiose tão grande de que eu dependo dele e ele depende dos meus fluidos. Então, ele vai desencarnar assim que eu for embora. Então, corre e se despede do seu filho. E ele termina aquela sessão mediúnica, vai para casa, e quando ele chega lá, a casa de 2 andares, a esposa desce e fala: Bezerra, o nosso filho que há anos não tinha lucidez, ele volta, ele está conversando, e ele sobe disparadamente, e quando ele chega na porta, que ele vê aquele filho naquele estado inerte da cama, mais lúcido, fala: papai, me perdoa, papai, me perdoa. Aquele filho que dormia de dia e gritava de noite. Muitos anos que ele desencarna, ele lembra que quando ele conversa com o espírito lá na sessão mediúnica, ele diz: se meu filho tiver que pagar esse preço de sofrer todos os dias, eu entrego a pátria espiritual, a volta dele para casa, que é a verdadeira. Porque logo, logo eu também estarei lá. Então, quando nós passamos a ter essa convicção de que a morte não existe, é uma mudança de plano para nós e para os nossos, tudo fica mais leve. Não adianta irmos nos velórios e perguntar como é que Maria recebeu a notícia, como é que ela está fazendo lá, ela está gritando, ela está xingando, como é que ela está desesperada, porque nós achamos que aquele que perde o ente querido, ele tem que bradar, ele tem que xingar, ele tem que gritar, acabar com o mundo. Não. Quando passamos a ter consciência de que a morte não existe, nós mudamos a nossa conduta e emanamos para o nosso ser, para aqueles que são nossos, as nossas joias, as melhores coisas que são sentimentos, os melhores sentimentos. Tem um livro aqui na Casa Espírita chamado Joias da Alma. Uma mãezinha perdeu o filho, né? Perdeu o filho. E ela tinha 2 filhos. Perdeu um filho de acidente. Ela morre por 2 vezes. Porque ela não aceita o que foi, que aparece várias vezes no sonho. Mãe, eu não estou conseguindo evoluir. Porque a senhora se maldiz, a senhora pensa em tirar a sua vida. E a senhora por 2 vezes está morrendo. O nosso querido fulano, que é o irmão dele, está vivo. Para ela, o que está aqui, que ela poderia abraçar, matar a saudade do que foi embora,
ela simplesmente abandona, o deixa ao léu, se joga em cima de uma cama, e o filho encarnado que chega, ela não dá ousadia. Ela fixa tanto os sentimentos e a obsessão no que já partiu, que ela entra num estado de depressão e sofrimento. E quando ela desencarna, fez o que está vindo sofrer e faz o que está aqui, o que já se foi sofrer também. É natural que sofras a saudade daquele a quem amas a partir da terra no rumo da imortalidade. Não te desesperes, porém pensando que não mais compartilharás da sua convivência, da sua efetividade, do seu relacionamento abençoado. É como eu disse, expliquei para vocês. A morte, ela não existe. E não existe por um acaso. Foi de bala perdida, foi de acidente, foi infarto. Tudo tinha que ser. Foi estupro, tinha que ser. Infelizmente, nós não sabemos o que aquele irmão que desencarnou daquela forma brutal fez com aquele outro que acometeu a mesma coisa para ele. Não vai muito longe, não. Quem lembra daquela história do menino do Rio de Janeiro? Era João? João alguma coisa. Era João alguma coisa. Um menininho. E aí os ladrões chegam, vão tomar em assalto o carro da mãe. Só que quando a mãe vai descer, grita que quer tirar o filho, e eles em meio àquela coisa toda, o menino vai descer, cinto, João Hélio, o menino fica grudado ao cinto, a porta fecha e ele é arrastado por vários quilômetros. E quando lá na frente o carro passa, o menino está todo esbagaçado. Foi uma calamidade mundial. A história dele consternou mães e pais, pessoas, sentimentos. Fizeram eclodir sentimentos até daqueles. Não tinha quem não chorasse quando via, naquele tempo, aquela reportagem. Era tempo ainda do Facebook, foi televisionado, na rádio. Foi, sabe, foi um convite à reflexão mesmo. E aí, passou um tempo, veio uma psicografia de um centro lá do próprio Rio de Janeiro, ele esclarecendo e pedindo a humildade do espírito, pedindo para que as pessoas que estavam julgando os ladrões não julgassem, porque ele passou pelo que ele tinha que passar e esclareceu que na época que tinha os gladiadores, quem já ouviu falar nos gladiadores, aquelas negócio de Roma, os coliseus de Roma, né? Que eram os circos falados. Os primeiros circos foram ali, os coliseus em pedras, colocavam-se as pessoas, animais e os gladiadores. Os gladiadores, eles entravam nas carroças e amarravam as pessoas que seguiam Cristo nas carroças e caminhavam, corriam com os cavalos, davam milhares e milhares de voltas e as pessoas viravam um mulambinho. E aí ele explica de que ele pediu a espiritualidade para vir daquela forma, passar por aquilo tudo, para que ele conseguisse depurar o seu espírito, para que ele conseguisse suportar o que ele tinha feito. Ele escolheu. E aí ele esclareceu, né, a muitos do que tinha acontecido. Não existe vítima. Somos todos irmãos que temos algo a superar. Só que nos consternemos com a dor do outro. Respeitemos a dor de Maria que perdeu fulano, ciclano, beltrano. Porque se a dor do outro não dói em nós, o problema é nosso. Somos bem mais doentes do que a própria doença. Pode passar. Envolver o ente querido em vibrações de paz e oração, como eu já expliquei.
É a forma com que nós recebemos e doamos. Ao invés de te permitires o arrastamento pelo desespero, acalma-te e envolve o ser querido em lembranças felizes, direcionando-lhe pensamentos edificantes e orações consoladoras. Ah, mas o dia do finado, eu costumo ir lá pro cemitério, acender vela. Faça o que vocês quiserem. Eu não cultuo, porque eu tenho certeza que os meus entes queridos não estão mais no cemitério, são restos mortais. O que é que eu faço? Tem uma foto lá? A foto tá lá. Eu lembro com amor e respeito. E não vou mentir para vocês, não. Muita gente compra flores e coloca o vaso de flores na sua casa. Faz uma oração, pede para amparar. E no próprio filme de André Luiz, quando ele acorda no hospital, ele pergunta que flores são essas. No livro de Patrícia, Violetas na Janela, também ela pergunta que flores são essas. E a espiritualidade responde, veio da terra. Eles plasmam, criam aquilo que você oferece ao seu ente que se foi. Se oferecem as flores, plasmam-se as flores. E se você oferece os maus sentimentos, o desespero, o desamor, o xingamento, como eu falei, chega lá como se fosse punhais e dói. Dói muito. Pode passar. Aqui, ó. Ele receberá as tuas vibrações de amor e de paz, que o reconfortarão, diminuindo-lhe também as angústias pela viagem realizada, as dores que por acaso experimente. Eu li um livro que eu também não me recordo o nome, mas tinha um skatista e às quase 11 horas da noite chega a polícia na porta da casa da mãe e aí fala, a senhora, boa noite, quem sai é o marido. O senhor é pai de fulano de tal? Sou, sim, senhor. É porque teve um acidente com ele, aí a mãe já vem chegando. E eles são espíritas também. E ela recebe, né? E aí, com aquela dor no coração, aquela angústia, vai lá, troca de roupa, sai em oração. E chega lá e o corpinho do filho ainda tá lá no chão. Teve um acidente com ele era skatista. E a maioria desses skatistas fora, eles gostam de andar à noite, né? E o carro vai e pega ele lá no viaduto. Infelizmente, ele chega a hora. Ela se abaixa. E o livro descreve essa mãezinha se abaixando com o maior amor do mundo. E fala com ele assim, Paulo, a sua hora chegou, meu filho. Que Deus te conduza e para aquietar o meu coração, para consolar a minha alma, nós dois vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. E ela começa a fazer em voz alta o Pai Nosso. E aquele monte de gente lá ao redor de curiosos segue com ela o Pai Nosso até o final. E aí a espiritualidade descreve como se esse Pai Nosso virasse focos de luz, que ele já amparado como espírito no plano maior, recebe toda essa energia de amor e de paz. E depois ela começa a trabalhar no plano espiritual com os jovens, para que o espírito do filho dela receba as melhores energias. É uma das coisas também que nós podemos fazer. Em Guanabi, há muitos anos atrás, quando eu conheci a doutrina espírita, sem conhecer aqui, eu estudava no Obreiros do Porvir, no centro espírita de lá. E aí, depois da aula, a gente sempre conversava e começou aí uma mulher, toda pomposa, chique, arrumada, toda bonitona. E ela queria saber de cada um de nós como tinha chegado na casa espírita, né? E aí eu expliquei para ela que eu cheguei na dor, porque eu tinha mediunidade, eu sofria, e fui falando. Aí ela olhou para mim assim e falou comigo, eu também cheguei na dor. Eu perdi a minha única filha. Eu falei, que pena, né? Aí ela, não, que pena não, eu já superei. Aí sentou e foi contar que quando a filha dela desencarnou, que ela entrou num estado de raiva de Deus tão grande, que ela começou a se maldizer.
E aí ela com depressão, ela perdeu o marido, ela já estava se separando, e aquela conturbação, que ela só pensava na filha durante o sono. Ela disse que ela tinha certeza que, como ela estava aprendendo, né, ela descreveu que ela tinha certeza que era o espírito da filha dela mesmo, porque parecia que ela estava acordada, parecia que ela estava dormindo, ela viu o corpo dela na cama, mas o importante é que a filha dela estava em pé na porta do quarto dela, e ela olhou para a filha dela, deu um sorriso, como se ela quisesse ir abraçar a filha dela, gritou, vai viver! Aí ela tomou um susto, e ela olhou assim para a filha dela virou as costas e saiu. É como se o estalar dela tivesse sido aquilo. O acordar dela aquilo. Ela falou, eu não vou mentir para vocês, nunca mais eu sonhei com ela. Mas eu estava afundando. E aí uma amiga aqui que frequenta aqui o Obreiros me convidou, Nilza me convidou para vir aqui. E eu estou bem melhor hoje. E hoje eu sei, ela me emprestou uns livros e eu vou trabalhar com os jovens, com criança, que é para eu focar a saudade que eu tenho nela, eu vou doar meu tempo. E eu tenho certeza que ela ou vai escrever para mim, ou ela vai voltar no sonho e ela, em vez de gritar para mim, vai viver, ela vai me agradecer e falar, a senhora está no caminho certo, minha mãe, o caminho é esse. Porque ela disse que a filha dela tinha aquela conduta quando era mais nova. Um ser evoluído, e que queria que a mãe vivesse e não ficasse naquela. E talvez se ela tivesse chegado e minha mãe, abraçado, talvez tinha sido pior, né? Tinha sido muito pior. Outro livro que eu li, a avó veio conversar com a neta por conta, né, da preocupação da neta, o sofrimento da neta. A neta saiu correndo no sonho e gritava, você tá morta, pra que você tá vindo conversar comigo? Pra que você tá vindo conversar comigo? Então é a interpretação de cada um de nós. É a aceitação da morte, que é difícil, que é dolorido, mas que nós temos que nos convencer de que a morte não existe, a mudança de plano. Quem está na vida está na morte, é a mesma coisa. E continuarmos seguindo, né? A separação é só aparente, com certeza. Chico explica através dos estudos que vai chegar o tempo que nós vamos ligar a televisão e vamos poder conversar com quem está lá em cima. Quem aqui já não ouviu vários e vários casos, né? De energias que se chocam com as ondas do rádio, né? E não vai muito longe não. Quem é médio vê, ouve, fala, chega numa casa, dá um depoimento, fala, ó, tem um ente querido seu aqui. É muito amplo. O próprio Cristo nos disse que enviaria um Consolador que ficaria conosco e que esclarecia para nós, que ia esclarecer para nós o que existe entre o céu e a terra. É essa junção, esse esclarecimento de que a morte não existe. Eu li? Aqui é um consolo para as mãezinhas. A separação é só aparente. Mães, sabei que vossas crianças bem-amadas estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos estão em torno de nós. Seus pensamentos os protegem. Vossas lembranças os esternecem de alegria. Mas também vossas dores irrazoáveis os afligem. Pois demonstram falta de fé e expressam revolta contra a vontade de Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essas mortes prematuras, como eu contei a história de João Hélio, né, das crianças que vieram aí e que morrem com 1 mês, 2 meses, 1 ano de idade, são espíritos que tinham que passar só por aquele momento. Tem casos de mães que perderam os filhos na barriga, né, com poucos meses de gerado, e que depois das psicografias, os próprios espíritos esclarecem que nós somos espíritos antigos e que eles vieram somente para aquele estágio, porque tinha que depurar o seu perispírito, passar por aquele momento de conscientização. Parece difícil, mas não é. Vamos resumir. Precisava passar só por aquele tempo na Terra.
Nada é por um acaso. Tudo tem uma explicação de ser. Mas nossa ignorância, a nossa pequenez diante de tudo que vem de Deus é tão grande que nós só vamos saber entender lá no plano espiritual. Porque nesse momento ainda somos aqueles que pouco entendemos ou que queremos entender. Quanto mais estudarmos, quanto mais lermos, quando falar, casa espírita estudar é chato, não. Quanto mais lermos, quanto mais abdicarmos do nosso tempo para adquirirmos conhecimento moral, intelecto moral, claro que Deus cada vez mais vai nos mostrar a sua imensidão, né? Porque é muito grande. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, o que é Deus? É a criatura suprema de todas as coisas. A definição de o que é Deus. Os Espíritos dizem que a nossa língua portuguesa não existe no vocabulário uma palavra para definir o que é Ele. Então nós temos ideia do que é a grandiosidade da sua obra, pelo que Ele faz, mas o que é Ele, ainda estamos longe de saber defini-lo. Temos as suas sensações do que Ele é, um Pai amoroso, justo, que criou esse planeta, que nos dá a oportunidade, que nos aguarda em seu reino, mas definir Ele no nosso alfabeto, na língua portuguesa, seja ela qualquer língua do planeta que nós estamos aqui, Terra, não se sabe ainda definir. Pode passar, filho. Tá bom? Mortes prematuras, mas eu já falei aqui, são as mortes. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim. Os nossos parentes e amigos, eles evoluem como cada um de nós. No plano espiritual existem hospitais, colônias, regiões que recebem, regiões benéficas ou zonas inferiores, mais escuras, lugares temporários, né? Zonas umbralinas, que são chamadas, que os católicos falam como se fosse inferno. E o céu para nós são hospitais, colônias. Então, cada ser que parte daqui vai ou para as zonas umbralinas, ou vai para o hospital de almas, as câmeras, ou os planos espirituais, né? Cada um de nós vamos para algum lugar. Existe um lugar para nós. Isso depende da nossa sintonia. Se eu me perco no plano aqui, no materialismo, no orgulho, naquilo que eu desejo, nos vícios, com certeza eu vou para os vales mais tenebrosos. O vale do suicídio, se eu tirar a vida, as zonas mais escuras, densas, lamiosas, assim. Mas se eu sou da classe dos espíritos, que todos os dias eu persevero, eu amo, eu respeito, eu luto, eu sou justiça, amor, né? E crio todos os dias esse mecanismo de melhoramento, eu vou para os hospitais, para as câmeras, para as colônias, para algum lugar menos denso, né? E os nossos também são assim. E lá eles trabalham, estudam e oram por nós que ficamos. E oram e estudam por nós que ficamos. Eles não se tornam os santos. Eles continuam evoluindo como nós estamos tentando evoluir aqui. Um espiritual e outro carnal. Nós somos na carne e ele espiritual. E aí, quando a gente está para desencarnar, a primeira coisa que eles falam, são avisados e vêm também no nosso desencarne. Se tem condição de estar perante o nosso desencarne, vai estar. Quem aqui já não foi no hospital ou ouviu falar bem assim, fulano está desencarnando, vai morrer. E aí tá lá a pessoa no hospital ou na casa e fala, meu pai vem me buscar, minha tia tá aqui, Maria tá ali, eu tô vendo Josefa ali, José tá bem ali. São aqueles que foram primeiro que nós e que estão lá. E nós temos ainda também amigos espirituais de vidas passadas. Nós temos um amigo espiritual que ele sussurra no nosso ouvido que está certo, que está errado.
muitas vezes nos tira de locais que não deveríamos, nos aconselham na nossa consciência e no nosso coração, que as outras religiões chamam de anjo de guarda. Ninguém está jogado ao léu. Deus nos fez e jogou nós no planeta. Toma, evolua lá, se vire lá. Não, é todo mundo guardadinho. Mas nós nos perdemos no nosso entendimento, nas nossas escolhas, demoramos um pouco mais para entender, sofremos um pouco mais. E quando a gente passa a entender o que realmente é os ensinamentos de Jesus, o que Ele espera de nós, que a morte não existe, é só uma mudança de plano, e nós começamos a vivenciar tudo isso, a nossa jornada aqui na Terra fica mais leve. As bem-aventuranças de Jesus, Ele não disse que ficaria tudo perfeito, porque esse mundo é difícil mesmo sobreviver, mas Ele nos convida. Bem-aventurados os aflitos, que herdarão o reino dos céus. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro, sim. Vão ao encontro da alma a que se afeiçoa. Felicitam-se como se regressasse de uma viagem, se tiver escapado dos perigos do caminho, e o ajudam a se desligar dos laços corporais. O que é que acontece? Quem está na vida está na morte, né? Cada um de nós vivencia aquilo que acredita. Cabe a cada um de nós escolhermos os nossos caminhos, independente do que o outro pensa, e buscarmos esses aprendizados cada vez mais. E se o outro pensa alguma coisa, porque nós estamos indo na casa espírita, ou porque nós estamos indo em algum lugar, alguma religião, para melhorarmos a cada um de nós, problema do que aquele pensa. Quem precisa da modificação e dos ensinamentos de Jesus somos nós. Aquele que não entendeu, infelizmente está ali amarrado naquilo que ele acredita, vai sofrer mais um pouquinho. Busquemos nós evoluirmos para sermos úteis e não inúteis. Pode passar aqui. E para conhecermos mais, buscamos aí, o nosso credo, e aqui na Casa Espírita nos ensina muito sobre a prática da caridade, que é a assistência e a fraternidade em ação, os postos de assistência ou casas espíritas, e conhece o espiritismo cada vez mais. Aqui na Casa Espírita você tem resposta para todos os seus porquês. Todos. A gente pensa daqueles mais simples aos mais escabrosos. Graças a Deus nós temos essas explicações. Que Jesus nos conduza, nos ampare e continue nos auxiliando a buscar cada vez mais entendimento, porque nós temos somente a ganhar. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos convidar todo mundo, depois dessa reflexão, a fechar os olhos, a buscar entrar em sintonia, agradecer por esse momento de luz, de amparo. Busquemos aí agradecer Jesus pela nossa família, mesmo que a nossa família não seja dotada daquilo que nós queremos que seja, mas que possamos agradecer, pois tantos não têm nada e nós temos tanto. Senhor Jesus, Mestre, amigo e amado, Tu dissestes, ó Mestre, que onde 2 ou mais estiveres reunidos em Teu nome, Tu estaria entre eles. Pois aqui estamos nós, pedindo humildemente a Tua misericórdia, o vosso amparo, o vosso amor, para que possamos continuar seguindo. Ainda neste vale de lágrimas terreno, sofremos tanto, Senhor, por tantas coisas. Muitas vezes, afundados no nosso próprio entendimento. Por isso, continua conosco, com a nossa família, e nos intui cada vez mais a continuarmos. Graças vos damos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos e por todas as oportunidades adquiridas todos os dias. Obrigada, Senhor, nos leva em paz e nos auxilia no que for necessário. Ampara também a todos os nossos irmãos desencarnados,
e os nossos irmãos encarnados que não puderam chegar a essa casa de socorro, como também os hospitais, as cadeias públicas e os nossos irmãos encarcerados em seus próprios entendimentos, taxados como loucos em suas próprias casas. Obrigada, Mãe Santíssima, pelo auxílio mútuo a cada um de nós, nessa casa de luz. Que Deus seja louvado, que assim seja.